O Brasil teve na semana passada o primeiro movimento social desde a posse do presidente Jair Bolsonaro. Os cortes na educação levaram milhares de pessoas às ruas em todo o país e no exterior estudantes, pesquisadores e professores também estão mobilizados. A RFI convida então a Frânio Garcia, professor associado da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, para conversar com a gente sobre esse assunto. Olá, professor, como vai? Bom dia. Professor, houve um protesto, inclusive, de alunos aqui na França. As novas bolsas de estudo da CAPES também já foram cortadas. Existe o temor de que essa situação fique ainda pior, né, em termos de recursos para educação e pesquisa, especialmente para quem sonha aqui em fazer estudos no exterior? Bom, isso é um problema enorme. Por enquanto, ainda não houve, propriamente dito, um corte das novas bolsas e das bolsas que estão em vigência. Houve uma espécie de arrecadação de todas as bolsas que não estavam ainda atribuídas a estudantes concretos. O que isso é gravíssimo é que desde os anos 60, mais especificamente da reforma universitária de 68, um vetor fundamental do dinamismo dos programas de pós-graduação no Brasil e da projeção do Brasil na cena científica internacional são exatamente essas bolsas de estudo. Se elas forem atingidas, nós corremos riscos graves de perder posições conquistadas, não só internamente ao país, mas também na competição internacional científica. Claro. E o senhor dá aula em uma das mais prestigiosas instituições de ciências sociais da França, que é uma área de pesquisas que tem sido diretamente visada, né, pelo presidente Jair Bolsonaro. O que esse desprezo pelas ciências humanas representa, na sua opinião? Quer dizer, a crítica à filosofia e à sociologia apareceu como um raio em céu azul, porque não havia nenhuma atitude que eu saiba dentro das universidades brasileiras de partir para o confronto com a atual presidência. O que eu acho o que é impressionante é que me parece isso muito próximo do que tinha sido anunciado de tentar botar todo o sistema escolar em ordem unida e tomar o sistema de formação de oficiais militares como se fosse o sistema de referência. Quer dizer, isso aconteceu um pouco antes dessa manifestação que você falou, a ida do Bolsonaro dentro do Colégio Militar, e houve uma manifestação na frente do Colégio Militar de outras escolas públicas, e mesmo entre os estudantes do Colégio Militar, houve uma certa recusa disso. Quer dizer, isso é impressionante, porque isso é inédito, inclusive em relação à primeira ditadura, que é a ditadura de 64 e 85. O senhor falava aqui antes da gente começar essa entrevista, né, que justamente nesse período foi que surgiram mais cursos, talvez, de ciências sociais no Brasil, o período da ditadura. Então... Esse é um paradoxo extremamente interessante, que não foi só com as ciências humanas e sociais, mas o paradoxo interessante foi que o sistema de pós-graduação brasileiro, montado a partir da recuperação, quer dizer, de dar emprego a tempo integral àquelas pessoas que tinham feito excelentes trabalhos a níveis internacionais, data dessa época de 68 até os anos 75. Então, no período mais autoritário do regime, onde houve prisões, espancamentos, demissões e tal, também houve a implantação de cursos de pós-graduação, e esses cursos de pós-graduação renovaram completamente o panorama de exercício da profissão, e inclusive da profissionalização, quer dizer, as pessoas que se dedicavam a tempo integral à universidade. Isso pode ser materializado completamente através das publicações, do exame das publicações, e, de outro lado, das publicações internacionais também, feitas nesse período. E é muito interessante porque é nessa época que havia uma espécie de divisão entre cientistas sociais e cientistas das várias áreas de ciências duras, física, matemática,
química, mesmo das engenharias e tal, e que foi, a partir do que aconteceu na primeira ditadura, com tortura sistemática e métodos de censura e tudo, houve ao contrário, a formação de um bloco cujas reuniões da SBPC são uma espécie de laboratório onde a gente pode observar a progressão de uma espécie de frente de todos os universitários brasileiros contra o arbítrio dentro das universidades. Nesse momento é reafirmado progressivamente a autonomia universitária. É essa autonomia universitária que está sendo ameaçada atualmente. É um absurdo. Justamente no anúncio de uma conferência bastante importante realizada nesta quinta-feira aqui em Paris, sobre esses temas todos, o governo Bolsonaro é chamado, né, no texto que anuncia essa conferência de regime autoritário. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho por que esse termo foi utilizado. Quer dizer, eu acho que o regime autoritário é o mínimo que se pode dizer disso, porque eu até utilizaria, quer dizer, o modo de exercer o governo é inspirado claramente nas piores coisas que aconteceram durante a ditadura militar depois do AI-5. Né? Quer dizer, o Bolsonaro foi uma das poucas pessoas que defendeu publicamente dentro do Parlamento Nacional, o que é um absurdo, defendeu a tortura. Bom, então, por enquanto não estamos aí. Agora, os métodos que estão sendo utilizados, muito ao contrário de serem métodos de discussão, de negociação, mesmo de base parlamentar... Né? Métodos muito restritivos desde já, né? Pois quer dizer, há efeitos de anúncio que são seguidos de medidas completamente arbitrárias. Agora, por exemplo, há mudanças de reitor das unidades federais. O processo que sempre foi utilizado para fazer isso é a votação pelos docentes das universidades, pelos funcionários e pelos estudantes de uma lista de 3 nomes, que então é submetida à presidência da República, que escolhe um. Aparentemente, ontem, mas eu não pude ainda ler o decreto, fala-se de colocar pessoas fora dessa lista, ou seja, interventores. Esses interventores, isso é inédito. Então, nesse sentido, regime autoritário, mas não foi só nisso. Quer dizer, se a gente olha o que está acontecendo com grupos indígenas brasileiros, tentando acabar com as reservas dos grupos indígenas brasileiros, com projetos mesmo de acabar com reservas florestais na Amazônia. O que foi feito com a legislação do trabalho. Então, tudo isso foi feito de uma forma absolutamente... acabar com a legislação que permitiu o exercício do direito sindical. Quer dizer, tudo isso foi feito assim, por exercício de um poder que não houve ninguém a não ser ele mesmo. Então, o título de regime autoritário é o mínimo que se pode dizer. Falando na questão de regime, né, justamente, paradoxalmente, agora a gente vê que os militares se tornaram talvez a ala mais moderada desse governo, né, em meio a ultraconservadores, inspirados muito pelo ideólogo Olavo de Carvalho, que está lá nos Estados Unidos. Né? Foi uma surpresa esse fenômeno, né, de os militares serem os mais moderados, para quem estuda a sociedade brasileira como o senhor? Não foi uma grande surpresa, porque eu acho que dentre os oficiais militares de alta patente, que tem o fato de ter muita gente que deve ter também, sabe das consequências terríveis que isso possa ter internamente ao país ou nas relações do país com outros países a nível internacional. Quer dizer, há generais, evidentemente, que observam que eles estão sendo jogados numa guerra contra a Venezuela que não tem nada a ver com tudo que eles pensam em termos de geopolítica. Então, no médio prazo, vai até ser muito interessante a gente olhar mais de perto quais são as repercussões dentro do próprio Exército disso tudo que está acontecendo. É difícil isso, porque se há uma corporação que é fechada e que só se exprime opiniões em circuitos muito controlados, é exatamente o Exército.
Agora, parte desses generais, por exemplo, tiveram no Haiti, houve a tentativa brasileira, ao contrário, de fazer uma unificação de meios de defesa continental, como o UNASUR. O que é impressionante é o que o chanceler Celso Amorim dizia: o país que tinha uma postura ativa e altiva e que era respeitado no mundo todo. Eu pude constatar isso em Paris, indo a várias reuniões, como a diplomacia brasileira era uma diplomacia respeitada, de repente dá uma guinada total, faz coisas absolutamente espantosas e, a partir daí, tem que gerir isso. Eu não acredito que todos os militares brasileiros... Quer dizer, isso me parece simplesmente dizer o seguinte: entre os militares brasileiros há, sem dúvida nenhuma, gente com cabeça no lugar para olhar o que está acontecendo e dizer assim, isso a gente não banca. Agora, se será essa ala que vai dominar, ou se será a ala oposta, isso... eu não tenho bola de cristal. Agora, o que eu sei é que a rejeição a tudo que está acontecendo é da maneira mais generalizada. Nessas manifestações todas do sistema de ensino, exatamente, você tem muita gente das instituições privadas, das instituições particulares. Excelente. Muito obrigada, professor Afrânio Garcia, da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais aqui de Paris, que veio participar do RF Convida. Muito obrigado a vocês por esse convite.